Estamos começando o mais importante vídeo desse canal. Eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você prestasse bastante atenção nas palavras que serão ditas nesse vídeo e vocês entenderão a mensagem que o Messias, o nosso rei, ele está enviando para você. Ele está te avisando e está te chamando para você fazer parte do reino dele. Não, mas não são com as minhas palavras. Você vai encontrar essas palavras nas escrituras sagradas, nos manuscritos. Eu trago para os senhores a Bíblia Imaculada das Escrituras. E nela nós encontramos o nome do Messias, ou do Machia. Messias é uma palavra em português. E eu quero vos anunciar que o nosso rei está voltando, gente. O nosso rei está voltando. Aquele que há de governar justo, para os que são justos, para aqueles que querem justiça. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que prima pela justiça, pela ética, pela moral, por favor, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Nenhum governo do mundo irá te dar seguranças, te dar estabilidade. Nenhum governo humano. Somente um rei pode te dar a palavra e cuidar de todos vocês. Mas antes, eu vou explicar para que vocês entendam e passem para os evangélicos, católicos, para você entender a história de Yahushua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele está voltando, e ele pede para anunciar a sua volta. Mas antes você vai conhecer a história contada com os nomes hebraicos, não os nomes que foram catequizados por Roma. Não, os nomes hebraicos, e você vai entender a história do Messias, ou do ungido, ou do enviado por Yahweh para reinar na terra. Olha aí, ó. Deixa eu ficar aqui um pouquinho menor, que é importante. Eu vou falar a genealogia de Yahushua. Tá vendo aqui, ó? O livro é Matitiarro, não é Mateus, tá, pessoal? O nome não é Mateus. Vocês, meus amigos evangélicos, católicos, o nome foram transliterado, traduzido. Então essas igrejas todas evangélicas, todas elas estão falando o nome do Messias errado, do Machia. Não é nem Messias. Porque existe uma diferença entre Cristo e Messias. Messias é uma palavra do hebraico. Machia é do hebraico. E Cristo é do grego, vem de Cristo. Cristo é do grego e Machia é do hebraico. Então você veja que eles juntaram as religiões, e principalmente essa religião que se diz a religião de Deus. Eles adulteraram a informação. E essas igrejas, todas as igrejas, gente, todas elas, sem exceção de nenhuma. Ah, Denilson, é uma igreja que fala de Yahushua, sem exceção. O Yahushua não pediu para fazer igreja nenhuma, pelo contrário, ele falou que eles iam derrubar, ele falou, vou derrubar essa igreja em 3 dias, esse templo, e vou erguer ele em 3 dias. Só que ele falava dele, porque o reinado dele o reino dele não é externo como o governo desse mundo, como o príncipe que há de vir nesse mundo. Quem vai vir nesse mundo, o ungido Messias que vai vir nesse mundo, segundo esse povo que está lá na faixa de Gaza, ele não é o Messias. Ele é um servo do inferno. Ele vai vir para reger as normas que tem nesse mundo, os preceitos que tem nesse mundo. Ele vai vir para resolver a situação, e ele vai resolver. O príncipe que há de vir vai resolver, porque isso tudo está sendo criado por eles. Do caos à ordem. Então eles estão causando o caos, eles estão causando o problema, para depois eles virem com a solução. Causa-se o problema e depois eles vêm com a solução. Mas
Eu não vou entrar nesse mérito, não. A gente vai falar isso amanhã numa live. A gente vai explicar muito sobre isso. Eu quero falar sobre o meu rei. Eu quero saudar o meu rei. E quero que vocês conheçam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele está voltando. Esse aqui é a grande informação, a grande notícia. E você está sendo convidado. Você que está aí do outro lado está sendo convidado. Olha só. Essa Bíblia aqui, como eu falei, é a Bíblia Imaculada Escritura. Nessa escritura aí, nós temos o nome de Yahushua. Nessa aqui também, tá? Uma Bíblia dessa tá mais de R$1.000 aí no mercado clandestino. Olha aí. Eles chamam o mercado negro, gente, porque negro é uma discriminação. Tudo que vem falando, eles fizeram de tudo, gente, para colocar a cor preta lá embaixo, né? Humilhar a cor negra ou a cor preta. A fome é negra, mercado negro, tudo que tem coisa preta no final, a coisa tá preta, dá uma conotação de destruição, de coisa ruim, não é verdade? Não é verdade? É verdade, gente, olha aí, ó. Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia escrita por um rabino messiânico. Essa aí também, essa aqui também, rabino messiânico. E hoje eu quero falar a genealogia. O que é genealogia? Por exemplo, vocês falam grosso modo, vocês já viram a rainha da Inglaterra, né? Ela morreu, quem entrou no lugar dela foi o príncipe. Ele não é rei, ele é príncipe. Ele assumiu o lugar dela porque não existe nenhum rei depois do Salomão. O Salomão foi o último grande rei de Yahushurum. E quem deveria assumir o trono de Salomão? Salomão não foi grande? Hoje Salomão não é exaltado em uma religião aí que vocês conhecem? Salomão não é o patrono de uma religião que você conhece? Então, quem deveria sentar no trono deixado por Salomão seria... Olha o nome dele aí, ó. O nome do nosso rei. Olha o nome do nosso rei aqui, ó. Olha o nome do nosso rei aqui. Aqui, pessoal, aqui, olha. Por favor, eu sou o embaixador dele, ó. Eu, Denilson, sou o embaixador dele. Eu sou aquele que estou anunciando. Ah, embaixador, mas como assim? Um pobretão, um nada, um Zé Ninguém. Pois é, pois é isso. Da mesma forma como ele foi anunciado ao mundo e ninguém acreditou, eu estou anunciando de novo ele ao mundo. Trocaram o nome dele. Botaram o nome dele de Jesus. Botaram de Yeshua. Botaram de Jeová. Pegaram o nome dele e fizeram uma lama. Mas ele está voltando. E ele está voltando para buscar o seu povo. O seu povo que sente a chama dentro do coração quando nós chegamos aqui e falamos do nome dele. Quando eu falo o nome do meu rei, eu fico feliz. Eu fico contente. O meu rei, o meu Senhor está voltando. Ele está voltando, gente. E ele vai se assentar no trono. Ele vai se assentar no trono. É isso aí que vocês estão ouvindo, pessoal. É isso aí mesmo. Ele vai se assentar no trono. Eles estão preparando para a besta, para o anticristo. Eles não estão preparando? Pois é, eu preparo vocês. Vocês, povo eleito, nação, raça eleita. Vocês que foram chamados, vocês que estão sendo chamados, estão sendo convocados pelo nosso rei. Ele está convocando. Vinde, bendito do meu Pai. Eu vim até a rigor hoje, eu botei um blazer, porque eu quero falar do meu rei, cara. Todos os dias eu falo do meu rei. Todos os dias eu falo dele. Todos os dias. Só peço uma coisa a você, Yahushua. Só lembre só de mim. Pode só lembrar só. Não precisa nem me fazer nada não. Como Simão falou, os meus olhos viram a salvação e eu vou ver essa salvação. Eu vou ver a redenção do povo. Nessa Bíblia aqui que eu estou na mão, é uma Bíblia que tem o nome também de Yahushua. Tá vendo aí? Yahushua. Tá vendo? O nome do nosso rei. Agora deixa eu falar
Deixa eu falar com vocês, deixa eu conversar com vocês, assunto sério. Você sabe o que é cabo eleitoral? Sabe o que é cabo eleitoral? Sabe? Então, cabo eleitoral, de 4 em 4 anos, existem eleições em todo o Brasil. Tem eleições para presidente, eleições para deputado, eleições para vereador, para prefeito, para governador, para senador. E de 4 em 4 anos, nesse regime república, o povo elege o seu governante. Certo? Esses cabos eleitorais, eles abraçam a causa do seu candidato e pegam os planos do candidato e falam para você o que o candidato ele promete fazer para você. Então eu sou um cabo, no bom sentido eleitoral, dele. E Arrucho, porque Arrucho é rei. E rei vem de monarquia. Monarquia vem de reino. Existem vários reinos no mundo. Existe a república, existe a monarquia, existe o totalitarismo. Na monarquia, o rei, ele tem o poder absoluto. E por que eu declaro Yahushua rei? Agora você vai entender. E você vai entender a política desse mundo. O mundo está trabalhando para um governo único, para um líder, para o Maitreya, para o príncipe que há de vir, para a besta, para o anti-messias. Ele está preparando. E está preparando as pessoas para recebê-lo. E está trabalhando. Os reis desse mundo trabalham para ele. Mas Yahushua também escolheu as pessoas para falar do seu reino. E, ao contrário do que eles fazem, eles escolhem as pessoas capacitadas, as pessoas preparadas, as pessoas com doutorados, as pessoas com técnicas de persuasão, as pessoas que são formadas, doutor, os religiosos, eles preparam todo mundo. E Yahushua, ele chama os humildes, ele chama os simples, ele chama aqueles que têm o coração voltado para ele. Não importa se você é bastardo, é rico, não importa. Ele chama aqueles que, antes da fundação desse mundo, já estava eleito pelo nosso Pai. É verdade, gente. Olha aí. Olha essa história, hein? Eu vou hoje ler genealogia, coisa que você, evangélico, não gosta de ler, mas eu tenho certeza que dessa vez você vai entender. Olha aqui, ó. Yahushua e sua ascendência genealógica maternal. Você já ouviu essa palavra? Nunca pensou essa palavra? Então foi Mateus falando. Olha só, escuta só. Livro da genealogia de Yahushua, o Hamashia, ou o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. E tá aí Abraham, tá, pessoal? Aqui, ó. Porque tá em hebraico, ó. Abraham, tá vendo? Filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó, que chama-se Iacov, que foi pai de Arudá. Ok? Jacó foi pai de Esaú e de Jacó foi pai das 12 tribos, perdão. Jacó foi pai das 12 tribos. Esaú e Jacó foram filhos de Isaac. Então teve 12 filhos e 12 tribos. Eu falei 14, tá, pessoal? Que 2 entraram depois, quando José desceu para o Egito. Então, Iacov gerou o pai de Arudá, que gerou seus irmãos. E Arudá foi pai de Perez, porque Yahushua veio da tribo de Arudá, descendente de Arudá. Porque da tribo de Arudá sairiam reis e rainhas. E Arudá, ou Judá, foi pai de Perez e Zaracá, que chamam de Zacaria. E a mãe deles foi Tamar. Peretes foi pai de Xertzon. Xertzon foi pai de Ram. Ram foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Nachon. Nachon foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi
A mãe de Boaz, está aqui, ó, no versículo 5, foi a Rajabe, e Boaz foi pai de Oved. A mãe de Oved foi Ruth. Oved, o pai de Ishai. Ishai foi pai de David, que é o Daúde, né, que nós conhecemos. E Davi foi pai de Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Uriaque. Salomão foi pai de Rechabe. Rechabe foi pai de Avirã. Avirã foi pai de Azar. Azar foi pai de Arujafate. Rajafate foi pai de Arurã. E Arurã foi pai de Uziarru. Uziarru foi pai de Iotã. Iotã foi pai de Acais. Isso é genealogia do Messias. E Acais foi pai de Shicaiu. Shiquiarru foi pai de Menache. Menache foi pai de Amor. Amor foi pai de Israú, que foi pai de Rashi, e seus irmãos na deportação de Baval. Depois da deportação de Baval, foi para Iarushi, que foi pai de Seletial. Seletial foi pai de Zerubaval, e Zerubaval foi pai de Aviú, e Aviú foi pai de Alaquim. Alaquim foi pai de Azur, e Azur foi pai de Tazadok, que foi pai de Arshim. Eu estou lendo da minha maneira, tá, pessoal? Que eu não falo hebraico. E o pai de Iacob, que teve um outro Iacob aí, foi pai de Yosef, que é José, pai de Maria, pai de Jesus, ou pai de Yahushua. Fala Jesus porque você conhece como Jesus, tá? Yosef foi pai de Miriam, de Maria. Miriam era Maria, do qual nasceu Yahushua, chamado Ramachia. De modo que todas as gerações, desde de Abraão até Davi, agora eu vou ler na sua linguagem, na minha, foram 14 gerações. E desde Davi até a deportação de Baal foram 14. Por que 14? Por causa das 14 tribos. 14 gerações. E desde a deportação para Baal até o Machia foram 14 gerações. Então, para Yahushua nascer, houve 3 gerações, de 14 gerações. 3 vezes. 14 gerações, aí vinha nascer um. 14 gerações nascia outro, e aí chegou em Yahushua o nosso Machia. O anúncio do nascimento de Yahushua. Agora vamos ver lá. E o nascimento de Yahushua, o Machia, foi assim. Estando Miriam, então ele era filho, Yahushua foi filho de Miriam, que era descendente do rei Davi, ó. Aqui o rei Davi, ó, tá vendo? Então Yahushua, ele estava pleiteando o trono de Yahushurum, que eles chamam de Israel. Só que lá em Israel tinha um impostor. Em Israel tinha um impostor. No trono, quem era o impostor no trono? Herodes. Herodes era um impostor. Ele não era rei. Nem ele, nem o pai dele, nem o avô dele. Eles usurparam o trono do rei Davi. E ele teria que vir para reinar. E Yahushua deveria ser aclamado, assim que ele nascesse, ele deveria ser aclamado rei. Só que, vocês sabem da história, né? O rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você lembra dessa história? Então, agora você está entendendo. Então, o que aconteceu, gente? Para resumir o assunto, para a resenha não ficar muito longa, Yahushua era o rei dos Yahudins e o rei do povo hebreu. Ele deveria receber por herança, assim como a rainha deixou o trono para o príncipe, Yahushua deveria receber de imediato, assim que ele nasceu, ele deveria receber o trono de rei. Herodes deveria ser deposto e ele deveria ficar no trono de Herodes. E com certeza, Caifás, aquele que acusou ele, o líder religioso que acusou ele, não iria matá-lo no madeiro. Mas era plano divino. Ele primeiro deveria, como um rei, como um salvador, como verdadeiro, uma nobreza, ele morreu pelo seu povo. Ele entregou a sua vida por mim e por você.
e ele foi sacrificado. E Yahushua, ele não assumiu o trono, e ele foi condenado por aqueles enganadores e mentirosos que estavam no trono no lugar dele. Ele deveria ser o rei. Aí eles mataram o Yahushua. Eles levaram ele para o madeiro. Mudaram a história de Yahushua. Colocaram o nome dele de Jesus. Um apelido dele, um mentiroso, nome mentiroso chamado Jesus. Colocaram o nome do verdadeiro de Jesus, para que nem a honra ele devesse receber do seu povo, porque o seu povo tinha que saber do seu nome. Vocês eram obrigados a saber da história do teu rei. O mundo deveria saber da história do rei, do único rei, ungido e eleito pelo Pai. Denilson, eu nunca vi algo desse jeito. Eu nunca vi ninguém explicar desse jeito. O melhor YouTube nunca explicou para mim desse jeito. Esse reino de Yahushua, esse reino, por isso que a gente fala que ele vai voltar. Mas quando ele pisar aqui de novo na terra, que já está próximo, está bem próximo, tá? E ele já falou os sinais da vinda dele. Ele vai botar muita gente no chão. Aqueles que querem ser, aqueles que estão usurpando reinos até hoje, os mentirosos, eles vão cair por terra. E o seu povo, hein? Você agora tem a possibilidade de eleger ele. Você não elegeu um presidente? Você não elegeu o governador? Faça a ação, a atitude mais inteligente da sua vida. Mais inteligente. Eu vos apresento o rei da humanidade, aquele que vai botar os pés aqui e que vai reinar aqui na terra. Satanás sabe que ele vai reinar, mas vai reinar não é espírito, que nem agora tem que ser, não. Ele vai reinar em... Tchan, 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 tchan. Ele vai reinar de forma que todos vejam, porque todo joelho se dobrará. Todos tem que se dobrar diante dele. Não importa qual o poder dessa nação. Eu vos apresento o rei, e o rei está voltando, pessoal. Alô, meus irmãos, o rei está voltando. Mas você não tem que ver isso como destruição, porque vai haver peste, sim. Vai haver destruição, sim, vai haver. Você já ouviu aquela frase para os amigos tudo e para os alemães nada? E isso é justiça. Não tem nada a ver com injustiça. Ah, porque o pai não é não. Pô, você sofreu pra caramba aqui nesse mundo. Você, pregou isso. É que nem eleição. Nós tivemos eleição, você sabe, a pessoa que ela trabalha numa eleição, ela é um... Como é que eu vou te falar? Eu esqueci até o nome que eu falei. Ela é um cabo eleitoral. Ela passa perseguição, ela é humilhada, ela fica falando para as pessoas, ela trabalha dia e noite para ela ter uma recompensa para o seu candidato ganhar. Não é verdade? Não é assim? Pois é, com Yahushua é a mesma coisa. Todo mundo está dando como certo de que isso é história, isso é conto da carochinha, isso é lenda, isso é fictício, isso foi inventado. Ah, meu irmão, mas os sinais que estão acontecendo aí, se você não passar para o lado de cá, se você não o aceitar e para ser dele, o que você tem que fazer? O menino perguntou, ele era rico, perguntou o que ele tinha que fazer. Sabe o que a Ruth falou para ele? Vai. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, tem um tesouro no céu. Rapaz, ele não quis. Ele falou que fazia tudo, fazia oração, dava dízimo, tudo, mas não queria abrir mão da riqueza. Talvez essa riqueza seja aquele adultério que você está cometendo, seja aquele desvio na empresa que você está roubando dinheiro pra caramba. Conduta mesmo, né?
Talvez isso que você não queira largar seja aquele pecado que você carrega no seu coração e você não quer ficar limpo diante do Pai. Ficar limpo diante de Yahushua, que ele vai voltar. Pilatos perguntou assim: tu és o rei do judeu? Ele falou: na verdade eu sou. O meu reino é eterno. E daqui eu não sou. Então fizeram uma trama para tirar o trono dele. Tiraram, mataram ele. Fizeram um golpe, deram um golpe. Ele morreu. Ele morreu. Mas os seus súditos, os seus discípulos trabalham todos os dias até a volta dele. Porque aí o mundo... Porque a história tem que ser contada. E a história está sendo contada agora para vocês. Vocês só não aceitam se vocês não quiserem. Vocês têm a opção de aceitar. Nunca diga isso, que vocês nunca foram falados, porque vocês estão sendo avisados agora. Ele vai voltar. Até o Roberto Carlos cantou aquela música, né? Ele está para chegar, e ele está para chegar. Mas não é Jesus não, tá, pessoal? Jesus é um nome, ele vai falar assim, nem te conheço, quem é esse Jesus? Não é Jesus não, hein? Você, evangélico, não é Jesus que está para voltar, gente. Por favor, hein? Por favor, isso você está sendo enganado. Satanás está te enganando. O nome dele, ó. Alô? Alô? Ó. Alô? Presbíteros, pastores, diáconos, bispos, missionários, padres, gurus, mestres, líderes. O nome do nosso rei, ó. Yahushua. Yahushua Hamashia. E a minha oração é que os seus olhos sejam abertos e que a escama dos teus olhos caiam para que você conheça o nosso rei. O rei está voltando e o rei se assentará no trono dele. E para finalizar esse nosso vídeo, aquele trono que está lá na Inglaterra, onde tem uma rainha que ela passou para o seu filho, aquele trono é do rei Davi. Quem deveria sentar naquele trono, olha aí, ó, é ele. E ele se assentará. E ele reinará 1000 anos aqui na terra. Milênio. Mas não é prometendo você longevidade se você colocar um selo na sua testa, né? Uma marca da besta, não. Você vai estar com a marca no seu coração, na sua glândula pineal, porque ele já vive e reina nos nossos corações. Eu quero fazer um apelo para todos vocês. Se vocês não conhecem Yahushua, se vocês querem ter Yahushua no seu coração, na sua vida, coloque a mão no seu coração e fale assim nesse momento: Yahushua, eu quero largar de tudo e quero te seguir. Eu quero ser seu servo. E ele te abraçará e você estará junto com ele, assim como ele falou para o Dimas, aquele ladrão que estava do lado dele no madeiro: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Yahushua abra os teus olhos e que ele abençoe a sua vida. Um forte abraço. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, faça com que essa mensagem alcance as pessoas. Aqui não tem barganha por dinheiro, por poder de aparecer, nada disso. Eu quero desaparecer e ele tem que aparecer. Ele, ó, esse aqui, ó, que tem que aparecer, ó. E Yahushua. E como é a sua forma? Ninguém sabe. Ninguém nunca viu. Mas bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creem que ele existe. Um beijo carinhoso, gente. Fica na paz de Yahushua.